Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, sua professora de psicultura. Todo o conteúdo que eu trago aqui nesse perfil, aqui nesse canal do YouTube, é para te ensinar a faturar 125 mil reais por hectare aí na sua psicultura, independente do lugar do Brasil em que você esteja e que você tenha sua psicultura, esse resultado pode ser conseguido. Eu vou falar sobre um tema muito especial hoje, que é sobre como você pode faturar 125 mil reais por hectare, mesmo sem ter água. Ué, Soraya, tá maluca? Sem ter água, como é que eu vou botar peixe sem ter água? Não é o pré-requisito para produzir peixe? Calma. Quando eu falo sem ter água, é sem ter água renovando, sem ter água entrando e saindo o tempo todo, sem que você tenha um rio no fundo da sua propriedade rural, sem que você tenha um córrego aí no fundo da sua propriedade rural, ou ainda mesmo que você não tenha uma nascente dentro da sua propriedade rural. É possível você produzir peixe e faturar 125 mil reais por hectare. E a questão é que não é o fato de eu ter água entrando e saindo o tempo todo que me dá condições de produzir peixes. A questão é que, se eu coloco os peixes dentro da água e dentro dessa água eu tenho ali o oxigênio já disponível, eu tenho condições de colocar esses peixes e que eles consigam viver em harmonia e com excelência, inclusive dentro desse reservatório de água, né? A questão é como é que eu vou fazer essa água ficar ali parada? E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, você não precisa ter um rio no fundo da sua propriedade rural, não precisa ter um córrego no fundo da sua propriedade rural, ou uma grande represa, uma lagoa, nada disso. Se você tiver um solo de qualidade, o que é esse solo de qualidade? É um solo que tem a capacidade de segurar a água. Um solo impermeável, um solo em que você tenha condições de manter a água ali dentro, né, nesse lugar onde você construir. E aí sim você faz essa construção desse tanque escavado nesse lugar onde tenha esse solo na sua propriedade rural, e você pode utilizar água da chuva. Sim, você pode utilizar a água da chuva. E eu já sei que vai ter gente que vai me perguntar o seguinte: Soraya, mas eu posso fazer o bombeamento da água? E pode, é claro que pode. Tá tranquilo, não tem problema nenhum. A questão é que quando você faz o bombeamento da água, você tem um custo com energia elétrica e tá tudo certo. Você vai fazer uma avaliação econômica financeira para ver se vai ser viável você fazer o bombeamento dessa água. E aí tem mais um ponto. Se você vai gastar a energia elétrica para fazer o bombeamento da água para dentro de um tanque que você construiu, escavado ali na sua propriedade rural, presta bem atenção nisso que eu vou te dizer. Aí você tem lá um volume de água que traz um cano de 25 milímetros ou um cano de 50 milímetros de água bombeada para dentro desse seu tanque aí que você construiu. Cuidado que muitas vezes você está bombeando água ao longo do dia ou ao longo da noite, então, tipo, o tanque já está cheio e você achando que precisa ter água ali batendo, renovando, entrando o tempo todo, fica bombeando uma água que, dependendo do volume que essa água vai ser bombeada, para dentro do teu reservatório, para dentro do tanque que você construiu, talvez ela não justifique em nada, não traga melhoria em nada, nem em volume de oxigenação, nem em melhoria de qualidade de água, em nada. A única coisa, dependendo dos casos, é você aumentar o teu custo de produção justamente porque você está gastando energia elétrica o tempo todo. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que tem muita gente que faz o quê? Coloca lá, constrói o tanque, enche com água bombeada e aí coloca os peixes. Coloca mais peixes do que aquele sistema suporta. E aí chega num determinado momento em que os peixes começam a demonstrar alguns sintomas. Tem gente que pode dizer o sintoma do peixe bebendo água, tem gente que fala que o peixe está bebendo água, o peixe começa a vir na superfície. Ah, o meu peixe está boquejando na superfície da água. Ah, o meu peixe está com falta de oxigênio, quando esse peixe começa a vir, subir na superfície. E aí,
Para resolver, o piscicultor faz o quê? Começa a bombear a água e bombeia uma água num volume pequeno, que vai resolver ali pontualmente, naquele momento, vai resolver, e aí vai passando o tempo, vai passando o ciclo de produção, ele vai deixando cada vez mais tempo essa água bombeada, mas ele acaba nunca conseguindo resolver o que originou todo o problema daquela falta de oxigênio, que foi justamente ele pensar que aquele tanque caberia uma quantidade X de peixes, achando que ele tinha volume de água em excesso, grande quantidade de água, quando na verdade ele não tinha, ele deveria ter trabalhado com menor volume de peixes dentro do tanque para evitar todo esse problema. E aí o piscicultor vem e fala: a piscicultura não dá dinheiro porque o preço da energia elétrica é muito caro. A energia elétrica é realmente muito cara. E é por isso que a gente tem que utilizar a energia elétrica quando ela vai aumentar a produtividade do seu tanque, quando vai te dar capacidade de produzir maior quantidade de quilos de peixe. Não ficar usando a energia elétrica como socorro para apagar fogo, para tentar socorrer um problema que foi ocasionado lá no início no planejamento, na instalação da piscicultura, na compra dos alevinos, inclusive. Então, tem como a gente produzir peixe em água parada, faturar R$125 mil por hectare, sem que eu tenha água bombeando, sem que eu tenha água de córrego entrando e saindo para dentro da minha piscicultura, sem que eu tenha uma valeta, uma canaleta de distribuição de água dentro da piscicultura? Tem. Tanto isso é verdade, eu sempre dou esse exemplo, porque é o exemplo que eu mais conheço, que eu mais convivo, e que está mais próximo da minha região aqui, que é a Baixada Cuiabana, no estado de Mato Grosso, um polo fortíssimo na produção de peixes, que é um polo de, culturalmente, de um consumo muito grande de pescado. Então, produz-se muito peixe na região da Baixada Cuiabana e produz-se muito peixe em água parada, captada através da chuva. E aí, é claro, é uma região que tem uma característica de solo muito impermeável e que consegue manter ali a água sem que tenha infiltração de água naquela região. O pouco de água que é perdida ao longo do ciclo de produção é através da evaporação da água, né? Por conta do calor, por conta da ventilação. Então, a evaporação da água acontece, mas aí a gente consegue utilizar outras estratégias para conseguir manter o nível da água. Agora, se na tua região você não tem córrego, você não tem rio, você não tem nascente de água, mas você tem, dentro da sua propriedade rural, uma característica de solo, um perfil de solo, que quando você faz a construção, você constrói esse tanque da maneira correta, ele não faz infiltração de água, ou seja, é um solo que segura bastante a água, é impermeável, né, ou que tem perdas mínimas ali, é uma super oportunidade para você que já tem uma propriedade rural, agregar valor à tua área rural, aumentar a produtividade e o faturamento da sua propriedade rural, aumentar a renda de dentro da sua propriedade rural, ou ainda, para você que tem aquela chácara só para lazer, só para, né, para consumo próprio da família, ter ali um peixe para ajudar. Primeiro, para você ter como consumo mesmo seu e da sua família, dos funcionários, e para manter os custos da propriedade rural. Porque eu sei que tem muita gente que tem vontade de ter uma chácara, um sítio para passar o final de semana, para ter ali o seu lazer próximo à natureza, próximo ao mato, mas tudo isso requer custo e você pode utilizar da produção de peixes uma estratégia para arcar com as despesas, arcar com o custo de manter a sua propriedade rural. Ah, eu quero colocar uma cerca, tira o dinheiro do peixe. Ah, eu quero colocar uma porteira mais bonita, tira o dinheiro do peixe. Não necessariamente esse dinheiro precisa ser a sua fonte de renda, se não for o teu desejo, né? Agora, se você tem aí dentro da sua propriedade rural um solo que não é impermeável, um solo que infiltra muita água,
Ah, Soraya, na minha propriedade rural, não, o meu solo é muito arenoso, eu não tenho condições de segurar a água no meu solo. Cuidado, porque tem gente que me fala isso, depois a gente vai ver, foi tanque mal construído, né? Tanque mal construído também dá infiltração, então cuide para ver se o tanque não está mal construído. Se o tanque estiver bem construído e ainda assim você tiver problema com infiltração de água no solo, por conta da característica do solo da tua região, aí existe uma estratégia? Será que tem como você produzir peixe mesmo sem água e tendo um solo que infiltra muita água? Aí, nesse caso, você precisa utilizar estratégias para fazer essa impermeabilização desse solo, né? E você pode fazer de várias maneiras, né? Através do uso de geomembranas, através do uso do próprio concreto, enfim, tem várias maneiras que você pode impermeabilizar o solo.